Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta com o nosso quarto capítulo da nossa história Hudson Taylor. Quando eu apliquei essa história numa classe de missões, eu todos os dias levava alguma coisa que tinha a ver com a China. Então, por exemplo, se você quiser levar aquele amendoim verde de pimenta, ele é muito próximo do amendoim que é servido lá na China. Eu consegui uma casa que vendia produtos chineses, então um dia eu levava o amendoim, outro dia eu levei um peixinho seco bem salgado que eles têm, e um dia nós fizemos a trança. Nesse capítulo que Hudson troca de roupa, eu levei a trança e eles fizeram a trança para eles e prendemos no cabelo deles com aqueles tic-tac. Então, se você quiser a sugestão, tá aí. Amanhã, que é o último capítulo, eu vou dar outras sugestões para a festa que vocês quiserem servir na China, tá bom? Então, no último capítulo, nós vimos que o Hudson teve que entregar a casa no lugar onde ele estava trabalhando, que ele estava muito feliz. Lá ele só ficou 6 semanas. E logo as autoridades obrigaram ele a ir embora e voltar para o seu barco casa. Bom, Hudson agora não sabia onde devia morar, mas ele continuou o seu trabalho subindo e descendo o rio com aquele barco casa que ele tinha. E aí ele foi numa ilha uma certa vez procurar 2 homens, o Dr. Parker e o Sr. Jones. Eles tinham um trabalho missionário e eles forneciam remédios para que Hudson usasse no barco para atender as pessoas que ele atendia nas margens do rio. E quando chegou lá, o Sr. Parkes e o Sr. Jones falou assim para ele: Hudson, por que você não mora aqui? Nós temos uma casa, em cima é um sótão. Embaixo tem uma sala que a gente ensina os meninos a lerem e a escrever. Tem uma sala que a gente usa de consultório. E à noite nós transformamos tudo numa grande capela. Hudson parou, pensou e falou: bom, deve ser Deus que está me mostrando aonde eu devo continuar. Lembram que no último capítulo eu disse que Deus tinha uma surpresa para Hudson? Pois é. Hudson começou a morar lá no sótão. E perto dali tinha uma escola missionária para meninas. E a professora chamada Maria, ela dava aula para as meninas e ela era missionária também. E aí, gente, acreditem, quando Hudson viu Maria, ele se apaixonou na mesma hora. Seu coração bateu forte, forte, e ele imaginou: eu acho que é essa a esposa que Deus vai me dar. E de fato era a grande surpresa que Deus estava preparando para o Hudson. Era justamente uma noiva. Mas ele não sabia se ela gostava dele. Então, certo dia, perguntou a ela se ela gostava dele como ele gostava dela. E ela disse: sim, eu estou gostando muito de você. Ai, crianças, ele estava muito feliz. E aí Maria combinou com ele de tomar um chá na casa dele e levaria com ela uma amiga, para eles se conhecerem melhor. Só que tinha uma questão. Hudson não tinha nada em casa para oferecer a Maria. E era hábito, quando chegava uma visita, se oferecer um chá quente, um bolinho, um biscoito, alguma coisa, como a gente faz aqui nas nossas casas no Brasil. E aí, ele correu para o Sr. Jones e para falar com ele: olha, Maria vai vir na minha casa, eu não tenho dinheiro nenhum para comprar nada. E o Sr. Jones disse: bom, nesse caso, vamos orar. E eles começaram a orar,
pedindo a Deus que Deus mandasse recursos. E enquanto eles estavam orando, entrou na sala correndo uma pessoa que ajudava eles e disse: olha, chegou várias cartas para você. E na primeira carta que Hudson abriu, tinha dinheiro dentro. Ai, que alegria! Ele correu, comprou as coisas para poder servir a Maria. E quando a Maria chegou na casa dele, lá no sótão, estava tudo preparado. Só que ele pensou: eu preciso dizer a Maria que eu sou pobre, que quando eu preciso das coisas, eu oro e Deus me manda. E depois de muita conversa, ele disse isso a Maria. E Maria falou com ele: Hudson, eu há muitos anos sirvo ao Senhor. E há muitos anos eu só dependo dele para viver. A sua experiência é a minha experiência também. Olha, podia coisa melhor? Diferente daquela primeira noiva, lembra? Que só se casaria com ele se ele não fosse mais para a China, lembram disso? Agora não. Agora Deus estava mandando para Hudson uma moça que era missionária como ele, que amava a China como ele amava. E ele entendeu claramente que aquela era a moça que Deus havia escolhido para ele. Sabe o que ele fez, gente? Tá pensando que ele ficou namorando, noivando um tempão? Em 2 semanas eles se casaram. E ela foi morar com ele no sótão. Durante o dia, ela dava aula para as meninas, para os meninos, ela visitava as mães das meninas. À noite, eles faziam o culto na capela. E Hudson, durante o dia, atendia as pessoas doentes. E à noite, ele fazia o estudo bíblico da capela. Uma noite, ia passando na porta da capela um homem chamado Sr. Ni. Sabe, ele era o líder das pessoas que amavam os ídolos. Sabem o que é ídolos, crianças? São estátuas feitas por mãos de homens e que eles adoram como se fosse um deus. Quando o Sr. Ni passou pela porta, ele ouviu música e ele resolveu entrar. Ele sentou bem escondidinho lá atrás e ficou ouvindo tudo que Hudson falava. E Hudson tinha a Bíblia na mão e Hudson falava sobre o amor de Deus. Ele falava que Deus amava o pecador, mas não amava o seu pecado. E para isso e por isso, Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está preparando lugar no céu para cada um daqueles que o aceitarem como seu Salvador. Quando Hudson acabou de falar, o Sr. Ni levantou a mão e disse: eu estou procurando a verdade há muitos anos, mas agora eu acabei de encontrar essa verdade. O Sr. Ni se tornou tão amigo dos missionários que eles os ajudavam em várias coisas que podia. Mas um dia o Sr. Ni perguntou a Hudson: Hudson, há quanto tempo o seu povo sabe sobre essa verdade de Jesus? E Hudson disse: olha, há centenas de anos. Há centenas de anos? E só agora vocês chegaram na China para falar desse amor de Deus? Hudson ficou muito triste, até meio abalado. No fundo, o Sr. Ni tinha razão. Precisava que outras pessoas, outros missionários fossem até a China, porque o trabalho era muito grande. A China é enorme e o número de pessoas para falar de Cristo eram muito pouquinhos. Bom, o Dr. Park, lembra do Dr. Park que falou para o Hudson morar lá no sótão? Ele precisou voltar para sua terra. Ele morava na Escócia,
E aí ele chamou o Hudson e disse: olha, Hudson, eu vou precisar voltar para a Escócia, mas eu gostaria que você ficasse dirigindo o hospital. O hospital atendia mais ou menos 60 pessoas e era dirigido pelo Dr. Parker, que era um missionário, e dirigido por um outro missionário, pelo Sr. Jones, mas ele gostaria que Hudson fosse o diretor. E Hudson disse: vou orar. Hudson orou e Deus disse a ele que ele deveria assumir o hospital. E foi o que ele fez. Só crianças que tinham um problema. O hospital não tinha dinheiro. O hospital tinha uns 60 pacientes, vários funcionários, e não tinha o dinheiro nem para pagar os funcionários e nem para comprar comida. E Hudson então chamou os funcionários e explicou a situação e disse: vocês querem confiar de que Deus irá mandar o sustento? Alguns funcionários quiseram pagar para vir, mas outros pediram demissão. E agora? Como Hudson e Maria ia cuidar de um hospital inteiro? Logo que os amigos que eles tinham feito souberam, correram para o hospital e começaram a ajudar Hudson em tudo. Eles cuidavam de pacientes, eles limpavam o hospital, eles faziam a comida quando tinham, eles cuidavam de tudo. Mas passou alguns dias e o cozinheiro do hospital chamou Hudson e disse: olha, Hudson, o último pacote de arroz eu acabei de fazer. Não temos mais nada para servir aos pacientes e nem aos funcionários. Hudson disse para o cozinheiro: bom, chegou a hora de eu orar sobre isso. E Hudson chamou os seus amigos, aqueles que já eram crentes em Jesus Cristo, e foram orar sobre o assunto. E no final da tarde, quase na hora do cozinheiro ter que fazer a janta, chegou uma correspondência. Dentro da correspondência tinha um cheque que equivale a mais ou menos R$ 500. Você pode dizer assim: ah, mas isso é pouco demais. Não, crianças. Sabe quanto era o salário de um funcionário do hospital? O equivalente a R$ 1. Com 500, Hudson pôde pagar todos os funcionários, Hudson pôde encher a despensa, comprar remédios, poder atender melhor os pacientes. E sabe o que foi que o homem falou? O que escreveu a carta? Disse: olha, Hudson, quando você precisar de dinheiro, é só me dizer, porque eu quero participar dessa obra que Deus está fazendo aí na China. Ai, crianças, que alegria para Hudson. Agora ele sabia que a questão do hospital seria resolvida, porque aquele homem iria cuidar para que o dinheiro chegasse a tempo de todas as necessidades. Hudson trabalhava de madrugada até tarde da noite. Muitas vezes ele virava a noite trabalhando. Na verdade, ele era o único médico do hospital. E com isso, crianças, Hudson, que nunca teve uma saúde muito boa, começou a ficar doente. E começou a piorar. E começou a piorar. E ele percebeu que se ele não voltasse para a Inglaterra para se cuidar, ele morreria. Ele estava disposto a morrer em nome do Senhor Jesus. E ele disse: se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vidas eu daria para que Jesus fosse proclamado entre os chineses. Mas Deus queria ele vivo, Deus não queria ele morto. E falou no seu coração que ele deveria voltar à Inglaterra. E aí, ele se preparou, ele, Maria e sua filhinha, que ele já tinha a primeira filha,
fizeram a viagem de volta para a Inglaterra. Hudson não conseguia entender o porquê de Deus não curá-lo lá na China. Hudson não conseguia entender por que ele tinha que voltar para a Inglaterra. A vida dele era lá com os chineses. Por que será que Deus estava permitindo que eu tivesse que voltar? Crianças, Hudson podia não entender, mas uma coisa era certa: Deus estava no controle de tudo. E Deus está no controle da sua vida. Aquilo que você precisar, converse com o Senhor Jesus e Ele vai te responder. Deus respondeu a Hudson também. E sabe o que foi que ele respondeu? Isso vocês vão ver amanhã, no último capítulo da nossa biografia. Um beijo para vocês e uma boa noite da vovó Rose.